da primeira praia até a última. Eu me chamo Lucas, esse aqui ao meu lado é o grande Hugão mais uma vez, e hoje a gente vai contar a história, vai compartilhar, a gente vai receber aqui no podcast um cara que fez esse percorreu de ponta a ponta o Brasil e conheceu cada um dos detalhes da cultura do surf aqui no Brasil e tem muito a nos contar. Então se liga, você está no podcast mais surf do Brasil. É isso aí, Hugão. Estamos aí mais uma vez. Boa noite. Tá tranquilo, tá preparando para fazer uma viagem, né? Pra Jericoacoara, inclusive. Eu vou te mostrar depois lá Mas lá não dá. o episódio desse cara que tá aqui hoje, que a gente vai apresentar aqui agora. Eu vou te apresentar do Espírito Santo e lá do Ceará, que tem lá também, pô. Pra você conhecer melhor um pouco da cultura do Ceará. O Hugão, quem você tá ligado, você tá assistindo nós aí, você já conhece o Hugão, já de longa data, né? Se não conhece, assiste mais uns episódios aí que você vai conhecer. E, cara, hoje a gente tá com um grande nome, um cara que eu queria ter muito aqui, já participando, conhecer um pouco mais da história dele. Ele que é o dono, é o cara do surf romântico. Lá no primeiro episódio, você assistiu o primeiro episódio do nosso Cultura Azul? Vai botar ensaio. No primeiro episódio, eu e Lipe lá, a gente abre lá falando um pouco sobre aquilo que a gente acredita, né? Que a gente acreditava pro podcast. A gente falou um pouco dessa ideia do surf romântico. A gente vai comentar um pouco sobre isso aqui. Ele que é fotógrafo, documentarista, filmmaker, cofundador do Surfari, né? Pesquisador do surf e surfista romântico. Show. Né? E a Surfari, a gente vai falar um pouco aqui, mas é uma produtora audiovisual que desde 2020 está em busca de histórias incríveis da vida real, muito conhecida pelo trabalho do Reconhecendo Surf, que viajou de uma ponta a outra aqui do Brasil, contando as histórias de surf ao longo do caminho. Inclusive tem uma aqui do Espírito Santo, tem uma aí da onde você está também. Então é só procurar aí, Reconhecendo Surf. Seja bem-vindo, grande Duda. Obrigado, cara, pelo seu tempo. Obrigado, cara. Obrigado por me convidarem. Uma honra fazer parte aí. Escutei o primeiro episódio lá quando vocês falaram do surf romântico. Legal. Achei muito bacana as aspas ali. Agradeço as aspas. Pequena correção. Surfari desde 2012. Né? Fazendo 10 anos esse ano. Diversos desde formatos 2012. que tivemos, mas estamos aí. Legal. Firmes e fortes. Legal demais. Duda, a gente tem uma pergunta aqui, cara, que é a clássica do nosso podcast, que é o que o surf significa pra você? Muito bacana essa pergunta. Eu escutei do Steven também, que ele falou. Legal. Acho que é a mesma resposta que eu, que é tudo. O surf ele acaba moldando, né, as escolhas, então é difícil dissociar ele dos meus significados de vida, assim. Eu diria que ele é uma moldura para minha vida. Caraca, é uma moldura para tua vida. Então ele vai moldar o restante das coisas? Ele enquadra tudo que eu tô fazendo, de certa forma, assim, todas as minhas escolhas, né? Legal. E é interessante, assim, você falando isso, eu lembro assistindo, né, os episódios lá do Reconhecendo Surf e tal, de ser o surf, ele ser a ideia do surf romântico, né? Eu acho que a gente pode entrar nesse ponto, que tem a ideia de você, o Hugão, o outro Hugo Caiado. o Hugo Caiado, que já participou aqui com a gente, ele também comenta que a principal manobra do surf é o sorriso, né? Não necessariamente o aéreo ou qualquer outra manobra. E aí eu lembro de vocês falarem muito sobre isso, sobre a experiência do surf em si, não só do surf performance. É uma das coisas que a gente traz um pouco aqui até pro podcast, de não focar muito só na competição ou na high performance, mas todo o estilo de vida, toda a experiência que envolve o surf e que talvez molde, né, o surf. E isso eu acho muito legal, assim, no trabalho que vocês fizeram. A gente vai falar um pouco sobre isso, mas sinto que você tem alguma coisa a dizer aí. Eu concordo que a melhor manobra é o sorriso. Acho que o melhor surfista é o que mais se diverte, né? Aquela velha máxima. Mas também isso é um pouco, né, o papo que eu me enquadro do cara que não quebra tanto, né? Cara
busca se dividir de outras maneiras, né, velho? Porque eu não sei dar um aéreo reverse pra dizer que é o sorriso a melhor manobra, né? Um tubo eu já consegui pegar, vou te dizer que tá ali com um sorriso, aí não sei se não passa, né? É verdade. O tubo é uma experiência que ela, olha, é bem transcendental, assim, né? Então, mas vamos deixar o sorriso, vamos deixar essa aí. Não, mas faz sentido. Porque quando você pega um tubo, você sai, bicho, morrendo de rir. Morrendo de rir. Exatamente. Legal, cara. E como é que você começou no surf? Você que é do interior do Rio Grande do Sul, não é? Exatamente. Eu sou de Uruguaiana, que fica a 600 quilômetros de Porto Alegre e 700 ou 800 de ondas boas, né? Uhum. Então, assim, o surf sempre foi uma coisa de verão. Meus pais, né, por sorte, sempre gostaram muito de praia, então a gente ficava bastante tempo no verão. Eu tinha bastante tempo do lado do mar, não era uma coisa assim tão esporádica, mas assim, no verão eu passava um mês na praia, então assim, eu tinha esse momento perto do mar, e quando eu voltava para Uruguaiana eu ficava só imaginando, assim, ficava só, né, consumindo conteúdo, vendo filmes, revistas, muito por influência do meu irmão mais velho, que esse sim era realmente fissurado. Eu não era tanto, eu era mais no skate até, assim, gostava mais de curtir, da história do lifestyle ali, do que realmente do esporte surf, porque, talvez porque eu surfava mal também, muito, muito pior que ele que era fissurado em todos os esportes, ele mantinha a chama assim mais acesa lá em casa, junto com os amigos mais velhos ali. Legal. E aí eu comecei a surfar, só que quando eu fiz 16, fui para Porto Alegre, aí realmente eu comecei a ir todo final de semana com amigos daí que já eram surfistas, né? Então tinha uma crew, assim, né? Bem fechada em torno do surf. E aí todos os amigos eram meio do surf, enfim. Aí durou 7 anos em Porto Alegre, dos 17 aos 27, 10 anos em Porto Alegre. Para depois eu ir morar no Rio de Janeiro, que aí eu morei na praia realmente. Legal. 4 anos, e agora estou em Garopaba. Então, Então já faz aí 5 anos que eu moro em Garopaba. Moro na praia, né? Moro no litoral. Legal. Irado demais. E como é que é a cultura surf em Porto Alegre, cara? Você vê algo único? Em Porto Alegre, cara, é bem... Não é único o de Porto Alegre, porque, assim, acho que São Paulo é muito parecido, talvez Belo Horizonte e Brasília também, não conheço essas duas tanto assim, mas é uma capital longe do mar. Porto Alegre não é tão longe do mar, acho que é mais parecido com São Paulo, Curitiba, talvez. Uhum. E a galera pega muito carro, né, cara? Pega muito carro para surfar. Acaba que o surf ele fica um pouquinho mais elitizado também, né? Porque tu precisa de mais instrumentos para se surfar. O surf também ele acontece melhor no inverno, ou não no inverno, mas talvez no outono, em épocas que talvez tu precise de uma roupa de borracha, tu precisa de uma estrutura, né? De repente uma casa na praia. Então, assim... mas acabam se formando grupos de amizades muito fortes, né? Porque tu tá sempre nesse comboio, indo e vindo da praia, tá sempre curtindo os rituais que o surf proporciona ali, né? Então, eu acho que, assim, a cultura de surf de Porto Alegre, ela é apaixonada, ela é romântica também, e ela é orgulhosa, né, cara? O gaúcho é orgulhoso, né? Acho que isso é uma coisa dos gaúchos. Os gaúchos se orgulham de tudo, né? Se a gente tivesse a costa um pouquinho mais recortada, quer dizer que ali estavam as melhores ondas do mundo. A gente só não diz porque isso é muito distante da gente, né? É interessante, eu não sabia disso, não. Eu sabia que o gaúcho orgulhoso? Sim, eles têm... Sabia, não. Eles têm um orgulho da terra deles, assim, né? Ou vocês, no caso, né? Bastante, né? Aqui, talvez o fato de morar longe da praia também leva até esse saudosismo, né? Essa questão de você realmente até ter um amor maior do que o cara, às vezes, que mora na praia. Na verdade, valorizar mais, né? São momentos mais sagrados, são momentos mais esperados, né? Como você falou, tem um ritual de você ir. Às vezes você já tá há uma semana já se preparando, vendo a casa que vai ficar, a galera que vai, quem não vai. Então isso também romantiza ainda mais o esporte, às vezes, do que um cara que mora de frente pra praia ali, né?
Perfeito. E exatamente, para mim, assim, cara, desde o posto de gasolina que eu abastecia o carro, toda a trip, as conversas que a gente tinha durante a trip, as músicas que a gente escutava, o mate antes de surfar, sabe? Tudo isso fazia parte do surf em si, entendeu? Então, talvez o surf acabe se tornando uma coisa bem maior do que para alguém que mora na frente da praia, que o surf é uma atividade física muito mais parecida com o esporte, né? Exato. E talvez nessa questão assim de um surfista de Porto Alegre, um surfista que, enfim, tem que pegar o carro para surfar, tem que viajar muito para surfar, o surf seja talvez algo... Tem uma coisa interessante também, que como as pessoas em Porto Alegre às vezes não veem as pessoas surfando, tu vai no final de semana e volta, tu é um surfista mesmo que tu não surfe tão bem, entendeu? Então, assim, a performance já não conta tanto. Tu faz parte de um grupo de surfistas ali, né? Então, sim, isso facilita, de certa forma facilita, né? Ou, não sei, tem que pegar o carro, enfim. Facilita de certa maneira. Facilita você não se sentir mal por estar surfando mal, né? Assim, talvez seja nesse sentido seja um pouco mais democrático. Legal. Eu lembrei agora, você falando, né, do surf romântico, esses dias a gente foi pra Regência, inclusive. Fui eu e o Ricardinho, a gente foi competir lá. E aí a gente tava meio que sem pressa, porque não precisava chegar cedo, né? Aqui no estado também é bem parecido, eu imagino que seja um pouco parecido com o Rio Grande do Sul, que é muito reto, e aí o vento nordeste entra muito cedo, então a gente costuma ter que ir muito cedo pra praia. Lá em Regência não precisa tanto disso, porque lá é mais curvado, e aí você consegue ter mais tempo de surf, então a gente foi tranquilo, foi curtindo e tal, e a gente parou logo no comecinho você tá ligado, né? Logo no comecinho da estrada de chão, a gente parou lá pra, né, tirar a água do joelho. E, cara, como que foi tão bom aquele momento, né? De olhar, e era próximo de um riozinho, assim, aí tinha os pássaros, e você tá em contato ali com a natureza, e você tá em silêncio, e por mais que seja se eu ficasse o dia inteiro ali, eu ia enjoar daquele negócio, né? Sim, com certeza. Mas aquele pequeno espaço de tempo, naquela situação, de ter tomado consciência daquilo, foi legal e fez parte de todo um contexto. E aí foi várias outras coisas que a gente viveu lá, que foi muito massa. E eu vejo que é muito isso, assim, né? O surf, que às vezes o surfista ele tá muito focado no tubo, né? Então tô lá no mas tem tanta coisa até chegar lá, que se você não conseguir, né, aproveitar esse caminho, pode ser o caminho é alucinante, porque como você falou, você bota uma música aquela música que você quer ouvir antes do surf, né? Você já vai preparando sua mente ali, já vai entrando todo no espírito que você tá saindo da sua rotina. Isso também faz parte do surf. Isso também faz parte da magia, cara. A magia, o surf... Por isso que com todas as pessoas que a gente entrevistou aqui, são pessoas que você vê que elas têm a mesma... foram picados pelo mesmo bicho, que é o surf, vamos colocar assim. Todo mundo, depois disso, como você falou, é pautado pelo surf. Você quer ir para onde tem praia, você quer arrumar um emprego que te possibilite surfar nos momentos que dá onda, né? Porque o surfista tem isso, não é onda no final de semana. A onda, ela quebra quando ela quer quebrar. Então, você tem que ter essa mobilidade. Enfim, então, a pessoa que se apaixona pelo surf, ela tá sempre buscando, né, viver uma vida que vá, né, colocar o surf como, sei lá, um objetivo ali, né? Como uma moldura, já dizia aí o nosso... Legal. Cara, aí você acabou tendo uma grande visibilidade no mundo do surf através do surfar, eu imagino, né? Mas eu acho que essa visibilidade ela não é tão grande, ela é bem nichada, né? Como até talvez mais para o sul, assim, né? Essa visibilidade seja maior, porque a gente ficou muito tempo retratando as coisas nossas, né? A nossa cultura, né? A gente fazia questão muito de cantar a nossa terra para encantar o mundo, né? A gente tem alguma frase famosa aí que algum pensador disse nesse sentido. E aí a gente, com o Surfari, começou ali em 2012, não sei se eu já estou adiantando algum assunto, mas enfim,
Vou atalhar, tá? Vai uma lá. longa história, mas vamos lá. Vai lá. Entre esses amigos que o surf me proporcionou nesse círculo social, estava o Lucas, né? E a gente, em uma dessas viagens, a viagem maior que todos sempre queriam era ir para a Austrália, né? Que era o sonho de poder estudar, trabalhar, fazer o dinheiro para poder ir para a Indonésia. Uhum. Porque, assim, né, a gente, né, graças a Deus, tinha uma condição em que os pais ajudavam a ir para a Austrália para estudar, para aprender inglês e tal, pagavam um curso. Só que nunca ajudariam para ir para a Indonésia, né? Tipo assim, eles não iam cair nessa conversa. Então lá na Austrália, tu conseguiria estudar, trabalhar por conta própria, fazer o próprio dinheiro e passar um mês ali na Indonésia surfando. Esse era o sonho da minha geração, assim, muita gente fez isso. E, olha, eu posso perder as contas de quantos amigos já fizeram coisas parecidas, ou Califórnia, ou Austrália, ou sei lá, alguns para a Europa, mas enfim, fazer essa missão no intercâmbio. E aí a gente se encontrou na Austrália, depois de bastante trabalho lá, na poda da uva, lavando louça, esse tipo de trabalho assim que pagava bem, né? Não tão bem, mas enfim, para um jovem de 18 anos que não sabia fazer nada, pagava bem, e a gente juntou uma graninha, os dois foram para a Indonésia, a gente acabou não se encontrando lá, mas quando a gente voltou, a gente fez uma trip pela Austrália, deu toda a volta na Austrália, pelo sul, oeste, sul, sudeste, até lá a Gold Coast. Massa. Então, assim, a gente andou bastante, e nessa viagem a gente conversava muito sobre o quanto que a mídia de surf na época não... Cara, falava muito sobre campeonatos, muito sobre... No Brasil, né? A mídia de surf falava muito sobre campeonatos, muito sobre performance, sobre os profissionais, mas, tipo, nós que éramos apaixonados e não surfávamos tão bem, mas a gente gostava de todo aquele entorno, as coisas que a gente aprendia pelas viagens de surf, os pratos que a gente... experimentava, as comidas novas, sei lá, pessoas que a gente conhecia, aprendia a pescar, as coisas que a gente aprendi vivia, a pescar. A gente achava tudo aquilo muito rico, assim, queria dividir, e a gente, vamos criar a nossa própria mídia e tal. Essa ideia ficou na cabeça. O Lucas, quando voltou, começou com outro sócio, que era o Gueto, e na época eles fizeram um blog bem legal, escreviam textos, assim, eram ensaios mesmo, artigos. Estavam tentando fazer o business girar, acho que deu uns 6 meses, o Gueto saiu, e aí o Lucas me chamou. Eu lembro até hoje, assim, eu trabalhava já estava no mercado publicitário ali, eu já estava quase me formando. Isso foi depois de um tempo que voltamos para o Brasil, né? Então, assim, já estava quase me formando em publicidade, ele se formando em administração e marketing. E aí eu estava trabalhando com pesquisa de comportamento de consumo já há 3 anos. Legal, cara. Uma empresa bem legal. Assim. E aí ele me veio com um papel, uma folha sulfite, assim, escrita. Cara, uma apresentação horrorosa do Surfari, assim, mas tinha muita verdade no que ele estava falando, assim. E, cara, eu quero muito fazer isso dar certo. Acho que tu é um cara legal, tu conhece vídeo, tu tem a pegada, a gente já viajou junto, se conhece e tal. Vamos embora, vamos dar. Também queria uma coisa com mais propósito na minha vida. E aí a gente começou o Surfari, que retratava muito isso, assim, essa vida de quem ia em busca das ondas. A gente criou um blog, criou algumas webséries, assim, vídeos. Isso lá em 2013, 13 para 14, assim. Então, assim, era uma coisa bem nova para a época. Não tinha muitos canais de YouTube bombando. Influencer era uma coisa que não existia. A gente foi ter o primeiro smartphone mesmo, foi ter no meu último... Eu me formei. Foi quando eu me formei, eu ganhei o primeiro smartphone. Eu não tinha smartphone antes de me formar. Então, assim... Tava bem... aí a gente começou lá em 2013 a fazer essas coisas de vídeo, assim, que na época muito disseminada pelo Facebook. E isso, cara, algumas coisas foram virais, assim, então a gente começou a ter essa notoriedade no público surf no sul, né? Bem no sul, no começo, em Porto Alegre. E aí o Reconhecendo Surf, que foi o trabalho de TCC do Zuc sobre o surfista de Porto Alegre, e a gente transformou num vídeo e lançou em dezembro de 2012 como
como o vídeo de lançamento do Surfari, da então plataforma Surfari. Legal. Esse vídeo era um ensaio sobre os surfistas de cidades sem praia. Ele fazia um levantamento, fazia desde demográfico até poder aquisitivo, falava sobre lifestyle. E, de certa forma, queria meio que valorizar, enriquecer a cultura do surf, assim, para que as marcas olhassem para o surf não como aquele esporte que na época ainda era uma coisa meio contra a cultura, meio coisa de... Né, não muito a sério. Hoje não preciso nem falar o que aconteceu, mas, assim, cara, foi muito bem aceito, foi um trabalho que viralizou pra caramba também. Pouco respingou pra gente, foi uma coisa muito mais, assim, pro mercado. Legal. E aí, assim, a gente foi indo. A gente começou daí. Aí vocês começaram a produzir esses conteúdos mais ali local. Era aquele do esses caras, né? Esses caras fizeram um vídeo com tipo towing, não é towing, você tá ligado que você é puxado pelo jet, né? Só que eles fizeram isso com um cavalo. Pode crer. O cavalo correndo, isso aí era nessa época ou foi depois? Foi bem nessa época também, assim, foi... E isso eu fazia em Uruguaiana com meus amigos, meu irmão, e na época lá que era totalmente distante, né? É um viral, surf, né? Isso aí é um viral, né? E eles criaram uma história, dia, né, você tem que assistir. Cara, você não faz... Rossi Out, seria um Rossi Out. Cara, o primeiro vídeo desse é 2004, maneiro, cara. 2004. Eu fazendo com meus amigos em Uruguaiana para um trabalho de inglês do colégio. Caraca. E aí foi, inclusive, o primeiro vídeo que eu editei na minha vida. Assim, foi esse vídeo ainda no Movie Maker, computador de um amigo, ficava até às 10 da noite na casa dele lá, a gente fez o vídeo e apresentou lá para nossa turma de inglês, a galera pirou, a professora de inglês lá mostra até hoje no colégio. Usa de referência, né? Aqui, ó. Mas aí eu mostrei um dia pro Zuki, ele curtiu muito, e aí, cara, teve um dia lá que choveu pra caramba, e um brother nosso, Ramon, ligou pro Lucas, cara, aqui tá alagado, eu sei que vocês já fizeram isso, vamos fazer, vocês não pilham fazer uma história aqui, vamos fazer. E aí ele me falou, não, vamos fazer, óbvio, vai ficar legal, vamos fazer. E a gente já tinha as câmeras, sabia filmar bem, vamos fazer bem feito, né? Cara, e a gente fez uma historinha, um personagem, e aí se criou um mundo, né, que é um mundo que hoje em dia é muito levado a sério por nós, né, que é o surf crioulo. Que é os cavalos crioulos, né? Que são os tradicionais aqui lá do Rio Grande do Sul. Sim. Ah, tá. E aí a gente puxava com o cavalo antigamente chamava de horseboard, mas aí a gente conseguiu um reboque bem de towing mesmo, de wakeboard. E aí saía correndo, pulava e fazia... Legal. Mas tudo trajado, né? Trajado como... Trajado, com chapéuzinho. Com a pilcha. A pilcha? A pilcha é a indumentária gaúcha. Cara, é maneiro, então tem uma pegada bem cultural, né, mesmo? Não, a cultura de Porto Alegre é bem única, assim, né? Bem... Pô, não vi o vídeo. Tem que ver o vídeo, né? Pra eu comentar sobre o vídeo. Depois disso já teve tantas pessoas que fizeram isso. E eu acho que até antes já faziam, mas as pessoas começaram a registrar. E aí sempre me mandam... Todo ano tem pelo menos uns 2, 3... Até que o ano passado, não sei se vocês viram o Matt Wilkinson. Ele fez também com uma mega produção, cara. Alguém filmou, muito bem filmado, assim. Ele fez lá na Austrália, lá, doidão. Os caras têm essa pegada de cowboy também lá, né? Eles têm essa pegada, assim, meio country lá. Às vezes, pô, tem uma nova geração lá que eles querem puxar esse estilo aí, né? Fizeram esses cabelos mais que eles estão usando, tipo... uns mullet e... Pô, tem aquele Owen Wright, né? O irmão do Owen, que é o... O Mickey Wright, ele usava um chapéu de cowboy, né? Não sei o quanto ele tem essa pegada meio caipira. Mas... mas ele tem essa pegada, o estilo pesadão, assim. É maneiro, cara. Eu acho que essa vertente diferencial do surf aí, realmente, ela não é abordada pelas empresas de surf aqui no Brasil, né? Lá fora a gente vê muito mesmo. Até o estilo de surfar com prancha é diferente. Não sei se são as ondas aqui. A gente tem muito beat break, né? Não dá pra você, sei lá, puxar umas fish. Fica mais difícil de a gente ter esse estilo de surf diferenciado. Geralmente a gente parte pra um surf mais... High performance. É até difícil, você busca high performance, né? Mesmo que você nunca seja high performance. E até isso é muito louco, porque você fica condicionado a você... achar que surfar bem, sei lá, se você tem que
surfar zigue-zagueando na onda e batendo, vamos colocar assim, que é um movimento. Às vezes você vai fazer um outro tipo de movimento, você acha que você não surfou bem a onda. Eu acho isso muito louco. Tipo assim, você fica condicionado, pô, peguei uma onda, você fez a onda até o final, pô, mas não quebrei a onda porque, sei lá, não bati na onda. Mas quem disse que pra você quebrar uma onda você tem que bater? Teoricamente, até a linha de surf é uma coisa que você é condicionado, né? Você surfar meio que todo mundo faz igual. É muito louco isso. E você pode tirar prazer da onda de várias maneiras, cara, diferente. Dá pra seguir muito longo aí nessa história. Em relação ao surf. Eu acho que tem muito a ver com essa parte do surf romântico também. Eu acho que eu lembro deles surfando. Cara, é legal, assim, eles trazem esse espírito mais de liberdade, de você surfar, mano, do jeito, assim, menos focado em uma coisa que já é feita, tentando imitar um surfista profissional, por exemplo. Sim. Que na real, você vai pensar, o surf power seria uma imitação do surf. E mais você tentando assim, cara, o que eu posso fazer aqui? Quais são as condições, né? É botar a mão na borda, é agachar, é ir pra baixo, é ir pra cima, sei lá, eu acho que é você permitir fluir as coisas como elas são e... É diferente, é meio difícil. Eu acho que tem o entorno, né? O entorno, além do que acontece na onda, assim, que valoriza muito... Pô, se tu pega uma pessoa que é super interessante, assim, uma pessoa... E tu conta toda a história dela, uma história de superação foda, e tu bota uma cena dela surfando, ela não precisa estar quebrando, entendeu? Tu já vai achar aquilo incrível, porque apesar de tudo aquilo, ela tá ali, entendeu? A história que tá em volta da onda, às vezes, faz a onda ficar boa, né? Eu acho que... legal. A onda não é... Analisar a onda pela onda é muito, muito cruel, né? Faz sentido. Sem analisar a história da onda faz a onda ficar boa. A história em torno da onda. É uma boa frase pra gente pôr na camisa aqui. E surfista também, eu acho que o surfista ele meio arrogante, né, cara? O cara, quando aprende a pegar onda, não sei, ele ganha um senso de superioridade ali. Deve ser também em outras áreas também, né? Mas acho que isso tem em tudo que é lugar, tudo que é esporte, em tudo que não é nem só esporte, né? Em tudo que é áreas de conhecimento. As pessoas, às vezes, quando sabem um pouco mais, abafam quem sabe menos. Né? E aí que você... Mas aí, quando você vai ficando mais, né? Você vai tendo consciência das coisas, você vê que nem sempre o melhor surfista é o mais casca grossa, porque às vezes o cara, como você falou, teve uma dificuldade para chegar ali, então... Independente dele surfar bem ou não, o cara tá tendo muito mais atitude ali naquele momento que ele tá ali do que você, entendeu? Por só você surfar melhor do que ele, então... Legal. O grande lance, eu acho que é a gente aprender com o surf, né, cara? Não aprender com o entorno mesmo, né? Não só com a onda em si ali, mas todo o entorno que envolve. Mas, deixa eu ajeitar aqui a nossa prancha aqui. Inclusive, a gente vai entrar agora no ponto da Surfari, né? Principalmente do Reconhecendo Surf, que eu acho que foi... um dos principais projetos aí, né? Da Surfari, aí logo depois. Foi quando o Reconhecendo Surf, cara? Você lembra o ano? Aí a gente fez só pra gente não se perder. O de 2012, que foi o lançamento do Surfari, o nosso vídeo lá do TCC do Zuc, se chamou Reconhecendo Surf. Justamente porque a gente queria trazer esse reconhecimento pro surf, que ainda era uma coisa muito incipiente no Brasil, assim. Uhum. Depois disso, a gente investiu muito em conteúdo autoral. A gente tinha vários programas, tinha o de do it yourself, tinha de culinária, tinha um jornal semanal que chamava Surfari na semana passada. A gente gravava durante os bate-voltas que a gente fazia no final de semana, dava as notícias do surf na semana, falava sobre uns vídeos e tal. E depois tinha também, deixa eu ver, tinha um de música, que era sessions musicais. E a gente foi indo, cara, a gente chegou num momento assim, fez até alguns eventos também. A gente fez, antes disso a gente fez um baita evento que chamou Surfest, né? Caramba. Incrível também. Eu acho que tem um trecho, eu acho, em algum vídeo, que é vocês na praia, né? Você e o Lucas. É esse evento, né? Cara, esse evento foi demais. Como é que foi? Conta aí. 5, 6 mil pessoas na beira da praia. Caramba! A gente queria traduzir todo o conceito do Surfari em um evento. E aí um campeonato não faria sentido, um campeonato performance, assim, normal. Então a gente fez um campeonato entre grupos, tá? Tipo, entre barcas, que a gente chamava.
ganhava a barca. Não era nenhuma categoria individual, apesar das competições serem individuais. Cada barca tinha que ter 4 atletas inscritos em 4 categorias: performance, monoquilha, fotografia e surf e fantasia. Surf e fantasia. E aí, com essa barca formada, tu inscrevia o teu time e tinha lá 16 barracas na praia para as barcas. Então, assim, a gente fornecia uma certa estrutura para que a barca fizesse o seu QG. Sim. E aí começavam as disputas e, enfim, ia variando as baterias durante o dia. O fotógrafo tinha o dia inteiro para tirar foto e tinha que nos entregar o pendrive às 4 da tarde. E o Surf e Fantasia era o grande momento ali do festival. Aí, cara, tinha um telão, era mega estrutura, a gente conseguiu fazer um evento super bem organizado, assim, não era o nosso primeiro evento, mas na praia era, assim, né, como campeonato. E aí deu a barca campeã, no final tinha uma festa, enfim, foi uma baita evento. Depois... Não, mas e a sua fantasia era o quê? A galera se fantasiou de quê? Era a fantasia mais criativa. Cara, aí tinha jurados, né? Como são coisas super subjetivas, até mais do que o surf, a gente escalava corpo técnico de jurados, assim, então tinha uns jurados que eram uns figuras ali do Rio Grande do Sul, acho que era o Duda Garbi, acho que era quem mais que era jurado? Caraca. Uns artistas. Mas aí era tipo a fantasia mais engraçada, mais louca. Como é que a galera. Cara, foi o padre do balão. Tinha 2 padres do balão. Tinha 2 padres do balão. Tinha um que é uma mina que tava com uma roupa de sereia muito massa, assim, combinando com a prancha, e pegou altas ondas e fazia uma estileira. Tinha o Aquaman, tinha o Mick Fanning com um tubarão preso nas costas. Caraca. Tinha. Muito legal. E tem vídeo desse evento, cara? Tem vídeo desse evento. Botar Surfest Atlântida, 2016, foi fevereiro de 2016. Legal. Enfim, foi o nosso, acho que, último grande projeto antes do Reconhecendo Surf. Mas, enquanto isso, a gente já estava bolando o Reconhecendo Surf. E a gente parou, eu e o Zuki, assim, eu lembro direitinho, assim, da reunião que a gente falou, cara, a gente precisa reencontrar um projeto que seja tudo a ver com o nosso DNA, assim. Lembra do nosso primeiro vídeo, aquele do Reconhecendo Surf? O quanto que ele reverberou, o quanto que ele foi importante para as empresas e para as pessoas, e todo mundo usou todo mundo não, mas muita gente usou aquele vídeo, assim, se apropriou daquele vídeo, assim, e era um dos nossos objetivos, até porque a gente usou imagens também de fora, a gente se apropriou de outras imagens para contar uma história. Enfim, a gente, cara, vamos refazer essa pesquisa sobre o surf, vamos unir de novo pesquisa com produção de vídeo, mas vamos fazer isso in loco, vamos viajar a costa, vamos botar o pé na estrada, unir tudo que a gente gosta, sabe? Voltar a entrar dentro do carro, viajar, produzir à distância. A nossa equipe pode ficar aqui trabalhando, a gente já tinha na época 5 pessoas na empresa, além de nós, né? Já estava começando a colocar alguns produtos de tipo roupa para fora, que essa aqui foi a primeira camiseta, tô até vestindo. Legal. E aí a gente meteu o pé na porta, assim, de várias empresas, né? Batendo, pedindo patrocínio, fez um crowdfunding, juntou uns pilas, não o suficiente, óbvio, mas como a gente queria muito fazer, a gente foi embora. E o objetivo era buscar a identidade do surfista brasileiro, e indo do Chuí até Fortaleza, o primeiro objetivo era, né? E aí, porque a gente achava que, cara, seria uma boa amostra, assim, né? Então, a gente foi em busca disso. E, enfim, agora tem muita história pela frente. Quer me interromper aí ou sigo... Vai. Não, deixa... Então, beleza. Eu acho que isso que é umas coisas que a galera... gostaria muito de ouvir, né? Inclusive tem até uma pergunta aqui do Bruno Salles que mandou pra gente lá. Mas eu vou só falar aqui do... Você já shapeou prancha, cara? Você que é um artista, cara, você já... eu não shapeei, queria muito shapear. Eu com o Ogro já entrei 3 vezes no Shape Room. O Ogro é o meu shaper mais próximo, quase meu terapeuta. Ah, é? Adoro ele, é meu grande amigo, irmãozão do coração. Legal. E aí a gente já shapeou 3 pranchas enquanto eu estava junto. Eu falava, tira um pouquinho mais aqui ali, mas eu nem peguei na lixa, assim, né? Legal.
Eu acho que faz parte do surfista romântico também, assim, né? Não dos românticos mais raiz, de fazer a própria prancha, né? Eu vou chegar lá. E aí, cara, a gente tem um patrocinador aqui, ele oferece aqui, né, a nossa 4ª temporada, é o Shaper Thiago Santiago. Ele que tem um curso, essa prancha aqui é dele, inclusive ele shapeou aqui, mandou diretamente pra gente, tem a nossa logo aqui. Ele tem também uma fábrica, Nuclear Glass, e ele tem esse curso, que é de shape profissional, justamente para shapers que querem aprimorar, ou pessoas que querem viver do surf, que querem viver uma vida um pouco mais romântica ali, próximo da praia e tal. Eu gostei dessa palavra, viu? Tô utilizando ela muito, mas acho que ela significa muita coisa. E aí, cara, o que rola? Você, que é surfista, você pode fazer a sua própria prancha. E aí, sabe o que é mais legal? Você fazendo o curso lá, você que é surfista, faz a sua prancha, compra o curso, aprende tudo que você precisa aprender, hidrodinâmica, inclusive o Thiago, ele é engenheiro. Caraca, agora eu vou me pegar aqui. Ele é engenheiro e ele tem alguma coisa dentro desse hidrodinâmica, eu vou conferir e vou falar pra você no próximo episódio, que ele pegou toda essa a habilidade e conhecimento da engenharia e trouxe para dentro do Shaper. Tem todas as novas tecnologias, novas estruturas, novas metodologias para você poder criar pranchas com qualidade. E aí, o que rola? Você comprando aqui com a gente com o cupom Cultura Surf, você vai lá você vai aprender o curso, tudo que você precisa em até 15 dias, se eu não me engano. É um tempo que você já consegue montar a tua própria prancha. Então você já desenvolve lá o desenho, manda pro Thiago, o Thiago vai imprimir, né? Vai apertar o botão lá, vai mandar fazer e vai entregar para você de graça. A primeira prancha que você fizer, que você mandar para ele, vai ser gratuita. Então você vai poder surfar com a tua própria prancha e comprando, e ainda vai aprender a shapear, poder ter uma nova profissão. Então essa é uma grande oportunidade aí, em parceria com o Shape Thiago Santiago e Cultura Surf. Cupom aqui embaixo, Cultura Surf, só botar lá, compra o curso, aprende sobre isso. Inclusive, a gente tem outro curso também do Thiago em parceria aqui. Aí a gente vai falar aí já é para surfista. Você não quer aprender para shapear a prancha, mas você pode aprender tudo sobre hidrodinâmica e prancha, que é um curso sobre hidrodinâmica. Isso aí já é um segundo curso do Thiagão também, que vai te ensinar tudo que você precisa saber sobre prancha, sobre quilha, sobre hidrodinâmica no geral, para você saber escolher a sua melhor prancha. Esse é o segundo curso aí, ó, já do Thiagão. Mas o principal é o curso de shaper. Sacou? Comprou, cupom Cultura Surf, manda lá, sua primeira prancha de graça, que você enviar para ele, você desenha. Em até 15 dias você vai ter sua própria prancha shapeada para você mesmo e podendo surfar com a sua própria prancha. Ou tendo já shapeou a tua prancha, Lucas? Rapaz, eu tô instigado a fazer a minha. Não é não, Gão? Pô, isso é como seria a tua prancha? Cara, essa é uma boa pergunta, cara. Eu sempre me amarrei um pouco naquela prancha mais fish. Na verdade, eu surfei por uns 5 anos por uma batatinha, assim, era 5'8", mais gordinha, mais larga, assim. Quadriquilha, que aí eu jogava quadriquilha, ela me dava mais sustentação. Então, pra mim, essa foi uma das... Eu sempre gostei desse tipo de prancha. Mas, assim, agora eu tô pegando mais essa, por quê? Porque mais uma tradicional zona, né? Porque eu vejo os caras profissionais surfando com ela e falo, mano, essa aí daí deve ser. Eu não vou ficar criando doideira. Vai essa daí que é pro dia a dia, qualquer dia, não tem essa de. Não, é que nossos mares aqui, eles são. Eles pedem a trequilha, infelizmente, né? É difícil a gente surfar de linha, né? A gente não tem muito point break pra ficar. Verdade. Sim, fazendo volta, dando surf de linha, mas. Verdade. Mas é válido, cara. E também você abrir um mindset, porque às vezes você pega uma prancha dessa e quer surfar como você surfa com uma prancha tradicional. Não vai conseguir. Você tem que ter a liberdade de realmente fazer o surf que a prancha pede. Eu acho que isso é legal. É igual você variar, né? Você ter várias... Sei lá, às vezes você cai com uma prancha que você vai fazer mais curva. No outro dia você cai com uma prancha que você já vai fazer um surf mais agressivo ali. Aprender a curtir tudo também. Eu acho que isso é legal, que você... Como é que se diz? Você tem mais variação dentro do surf. Porque o surf também, às vezes, você fica meio com tédio de surfar com a mesma prancha. Eu já variei bastante prancha também. Já surfei com prancha ficha e volto com as pranchas normais.
Não existe mar ruim, existe prancha errada, né? Exatamente. Isso aí, cara. E tem um E uma aqui. coisa que as pessoas falam, o cara pega uma prancha e fala, pô, essa prancha é ruim. Fala, pô, mas você surfou a primeira vez com a prancha, cara, não, essa prancha é ruim, quando a prancha é boa. Eu não concordo. Eu acho que é mais fácil você se ruim, adaptar né? à prancha do que a prancha se adaptar. Às vezes a prancha tem mais borda, então você vai ter que usar menos força. Às vezes a prancha tem menos borda, você vai ter que, sei lá, botar mais força na prancha. Você vai ter mais... Mas assim, você tem que se adaptar à prancha também, cara. Você não pode querer que senão você vai estar sempre igual. Às vezes é legal você mudar, que você tem uma evolução. Sabe? Você sentiu o que a prancha tá pedindo. Ah, essa prancha, sei lá, ela é uma prancha que passa mais, então eu vou surfar mais pra frente. Essa prancha já, cavada já é melhor, então eu vou cavar mais. E aí você vai curtindo o surf de várias maneiras, né, cara? Esse é um aspecto, eu acho, do surfista romântico também. É aquele cara que quer surfar a onda sempre igual, cara. Cara, eu acho que o cara conseguir abrir a cabeça para testar novas pranchas é um desbloqueio bem interessante, assim, na vida surfística da pessoa. Na vida surfística. Eu tenho entrado bastante com longboard. Eu acho que, cara, é uma ferramenta indispensável quando tu tem flats na tua rotina, assim, tipo, no verão, cara, tem dias que, cara, tu olha as pessoas surfando com pranchinha e pensa assim, meu, o que o cara tá fazendo, velho? Pega uma prancha maior, não vai sofrer, não vai ficar fazendo força, não vai ficar tão feio, não vai... Sabe, às vezes dá, tipo... Dá uma vontade de pô, galera, abre a cabeça. Experimenta umas pranchas diferentes. Lá em Jericoacoara rola o surf de pranchão lá, né? Você pegou onda lá? Pô, peguei altas lá, cara. Altas. Sério? Até de cabeça pra baixo, né? Que vocês plantavam bananeira na prancha. Uma altas. Lá foi a grata surpresa da viagem. Foi o lugar que a gente talvez menos esperava pegar onda e foi o melhor swell. Tô indo pra lá, eu nem vou levar prancha, cara. Então tu já... você aluga lá, pô. Não, mas lá você pegou de longboard ou você pegou de prancha? É de novembro ali até março, mais ou menos, né? Sim. Agora deve ficar flat. É o de norte, né? Agora tá flat, né? Agora, mas, provavelmente tá flat. Sim, provavelmente. E em relação aí a surfar, você falou que tem bastante história. E aí, beleza. Tem até uma pergunta aqui do Bruno Salles, né? Que ele fala como que era o trato com as marcas e patrocinadores para o projeto. Eu acho que você chegou a comentar um pouco disso. Mas assim, eu vejo que foi uma evolução muito grande, né? Pô, vocês começaram a fazer um vídeo lá do cavalo, e aí de repente fizeram um evento com 5 mil pessoas na praia. O que rolou aí, né? Foi que a galera se identificou muito? Entre isso teve muita coisa, né? Tipo, a gente sempre... A nossa maior fonte de renda foi produzindo vídeos para comerciais, para outras empresas, vídeos institucionais. Inclusive o Every CEO Should Surf, que foi um trabalho autoral, também foi encomendado, foi meio que o final de uma relação assim, com uma empresa, uma relação boa, não foi um término, mas a gente começou a fazer vídeos comerciais para essa empresa cobrindo eventos, que era a Amcham de Porto Alegre, fazia a cobertura dos eventos deles. Aí até que a gente falou, cara, a gente precisa seguir o nosso destino e tal, isso não tem muito a ver com o que a gente quer. E o dono da empresa, que é o nosso conselheiro até hoje, ele falou, cara, eu tenho um desafio então. Duvido vocês fazerem um texto linkando o mundo do business com o mundo do surf e fazendo uma coisa super inspiracional para eu apresentar num evento que é o CEO Forum, tal, que vai ter os CEOs de não sei o que, um CEO indiano, um super palestra, tal. Eu quero que todo mundo saia inspirado com a mensagem do surf. E aí a gente criou esse manifesto sobre o Every CEO Should Surf. Caraca. Então, assim, a gente tinha um bom trânsito no mundo empresarial. A gente sabia conversar um pouco o mundo do business. O Lucas, muito inteligente, assim, muito letrado. Eu já tinha convivido bastante no mundo publicitário. Então, assim... Sabia o que as empresas queriam como divulgação, como elas entrariam dentro dos nossos conteúdos. Era muito difícil, né, cara? A gente propor, a gente quer criar o conteúdo X, vocês querem entrar com a gente? Cara, era um sonho que a gente achou que ia dar certo no começo e foi cada vez mais difícil até que a gente começou a ter que fazer coisas comerciais, né, reativas. As marcas queriam que a gente criasse um vídeo X, sob demanda. Mas aí a gente, no Reconhecendo Surf, falou, não, cara, agora vamos investir total nessa ideia. A gente tem esse documento, a gente até pode captar alguma coisa que eles queiram pelo Brasil. Então, assim, quando a gente chegou com o pitch do projeto Reconhecendo Surf pelo Brasil para as marcas, tipo Rip Cool, Mormai,
Mitsubishi, outras tantas que a gente bateu a porta. A gente oferecia para eles algumas cotas de patrocínio. Cotas maiores podia incluir uma pergunta no nosso roteiro de pesquisa, que a gente entrevistava todas as pessoas. Todas as cotas a gente apresentaria a nossa análise da pesquisa. Todas as cotas a gente também colocaria o logo deles no nossa websérie, que seria uma das entregas dessa pesquisa. Então, assim, até tem uma cota lá geral que a viagem sairia com o nome dessa marca. Obviamente essa cota não foi vendida. Mas a gente conseguiu, cara, eu me lembro direitinho do número, R$69 mil para fazer a viagem. Foi bem legal. Na época já era um dinheiro bem bom. Era, se eu não me engano, 13 mil de crowdfunding, mais uns milhas aqui, Mitsubishi, outros ali, Ripcool, Mormai. Cara, foi pegando um pouquinho ali, vendeu umas coisinhas também e fomos embora. Show. Muito massa. O objetivo qual era? Era você traçar a identidade do surfista brasileiro. Mesmo a gente sabendo que isso era muito difícil, porque o Brasil é um país super, né, multicultural. Mas qual a conclusão que vocês chegaram? Vocês têm alguma coisa que é igual, assim? Qual que foi a conclusão no projeto? Então, a gente traçou 6 perfis, né? Que eles não são estanques, mas eles são conglomerados conglomerados de características em comum, que a gente consegue separar para uma análise posterior, tipo, aplicar uma pesquisa quantitativa, estratificar isso em grupos, para depois, se quer fazer uma ação, por exemplo, quer fazer uma ação de marketing ou uma ação social, consegue ser mais assertivo com o teu tipo de mensagem que tu vai entregar para essas pessoas. Sim. São termos técnicos, assim, mas que pro mundo do business faz sentido tu entregar esse tipo de resultado, entendeu? Perfeito. São coisas que a gente carece no Brasil hoje, né? Porque a gente tem um baita de um esporte com milhões de praticantes, cara, que tem pouquíssima pesquisa sobre, pouquíssima. Eu acho que o Teco Padarati tem que conversar com você, hein? Porque a gente eu queria bastante conversar com ele, cara. Me dá o telefone dele. Cara, porque a gente tava conversando com ele aqui. Ele falou, né? Porque agora ele vão ter campeonatos e ele tá levantando o circuito brasileiro de surf. E aí você tá vindo com dados de toda essa regionalidade. Ele vai procurar empresas. Essas empresas devem saber o que melhor, né, se encaixa para cada região. E isso vai ajudar ele a chegar nessas empresas que a gente quer trazer pro surf, Sim. né? É uma linguagem empresarial. Legal. Exatamente. Mas é que, cara, o surf é um esporte... O surf profissional, por muito tempo, foi bem amador, né, cara? Ainda é um pouco assim. E eu até falei isso em outras vezes. Amador, não no sentido ruim da palavra, assim, mas talvez eu nem sei se encaixa na etimologia amador das pessoas amarem tanto o esporte que talvez não se profissionalizem tanto, não entregam o esporte na mão de alguém que não surfe. Tem essa proteção, né, assim, de não querer botar muito preto no branco em cima do esporte, sabe? Então, é difícil de penetrar, assim, essas questões super técnicas, né, em cima do surf, porque é difícil, né? É difícil de medir, né? O surf é difícil de definir. O surf é romântico, né? A galera ama o surf. A galera não quer espalhar muito surf, mas ao mesmo tempo o cara quer ganhar muito, mas não quer espalhar muito. Ele quer pegar onda boa, mas não quer falar onde é que ele pega. Não, eu pego eu mesmo como exemplo, cara, porque quando eu morava longe da praia, eu lia, estudava e trabalhava para o surf muito mais. Porque agora que eu tô há 4, 5 anos morando no litoral, quando eu tenho um tempo livre para fazer um trabalho autoral que eu deveria estar fazendo para o Surfire, para continuar essa história bonita que a gente levantou essa poeira, cara, eu vou surfar, tá ligado? E aí o meu tempo de trabalho mesmo eu gasto fazendo as coisas comerciais, e volta e meia tem a ver com surf, mas às vezes não tem, então... Sim. É difícil, né, cara? O surf chama muita gente, né, cara? Não tem nada melhor do que estar na água. Então, assim, é um equilíbrio interessante de buscar
no dia a dia, assim. Massa. E eu acho que você tá na dúvida aí, né? Por que todo CEO deveria surfar, né? Ou não? Então, essa é a pergunta. Por que todo CEO deveria surfar? Velho, tem tantas analogias boas de se fazer, mas, bom, posso falar o número 1, porque é um exercício físico, né? É um contato com a natureza e, assim, toda pessoa deveria fazer. Então, esse é o número 1. Número 2, acho que o surf ele é um esporte que te tira um monte de medo, te destrava um monte de coisas, e um CEO é um cara com um cargo alto numa empresa, né? Para uma empresa ter o nome de CEO, a empresa já tem que ter um tamanho maiorzinho, né? Senão nem fica com essas frescuras. Porque hoje em dia tem no Instagram lá, eu entro nos Instagram aqui, tem um cara CEO da própria empresa dele. Assim. É só ele. Não tem essas aí, hoje em dia a galera tá lançando essa. Eu aqui no Surfari hoje sou CEO e estagiário. É mais ou menos por aí. Eu tenho visto. CEO e estagiário. Popularizaram o CEO, mas tudo bem. Mas eu acho que o surf, só porque todo CEO deveria surfar, eu acho que o vídeo ele explica bem, mas ele ensina muito, cara, ele ensina muito para as pessoas como metáfora de vida, como conexão com a natureza, como aprender a se divertir e não só ficar buscando coisas que talvez não façam sentido para tua vida, mas sentir mesmo, sabe, as coisas talvez importantes que estão intrínsecas no teu corpo, sabe? Às vezes nas nossas vísceras, assim como ser humano, animal mesmo, assim, selvagem, sabe? Que a gente fica buscando coisas que a sociedade nos impõe, mas às vezes a felicidade está, né, em gerar a própria endorfina, sei lá. Coisas bem mais mundanas do que a gente pensa, né? Legal. Cara, e aí, beleza. Vocês conseguiram essa grana e botaram o pé na estrada. E aí, como é que... Vocês mudaram de rota, assim? Sempre teve um plano? Vocês conseguiram manter esse plano do Reconhecendo Surf? A gente mudou de rota, a gente esticou a rota, né? Em Curitiba ali, a gente estava conversando com o pessoal e aí a gente falou, não, a gente vai até o Oiapoque e tal. E aí, vocês vão realizar o sonho de todo mundo, papai. A gente ia só até Fortaleza, a gente só tinha dinheiro para ir até Fortaleza. E aí a gente bancou assim, de repente vamos, cara, acho que vai ser legal pra história, acho que vai ser legal pra vender também depois melhor o projeto como um todo, sabe, dar mais repercussão, e até porque eu acho que deve ter surf lá pra cima, e não deu outra, quando a gente foi subindo, a gente foi percebendo que tinha, depois de Fortaleza, ainda tinha muito mais coisa pra ver, legal. Coisas bem peculiares, assim, do Brasil, então assim, teve essa primeira mudança, assim. Mas, claro, a gente queria poder ter ido em bem mais lugares que a gente foi, né? Porque a gente tem que pular algumas praias, e a gente pulou muitas praias importantes. Em todos os estados, a gente deixou algumas praias de fora. Isso é inevitável, né? Mas a gente tinha que fazer, porque aquele orçamento que a gente tinha, óbvio que foi completamente extrapolado, né? Durou quanto tempo a viagem? Foi 4 meses. 4 meses. Show. E aí vocês ficavam mais ou menos o quê? Umas 2 noites em cada praia? Como é que era? Vocês tinham... Era mais ou menos isso. Era mais ou menos isso. A gente tentava fazer no máximo, assim, uma média de 200 km por dia, 300 km por dia. A gente ficava um dia numa praia, entrevistava a galera. A nossa viagem não era, assim, em busca de ondas, infelizmente. A gente era em busca de pessoas para nos contar a história do surf no lugar, sabe? Legal. Ou a história deles, ou de alguma história interessante. Quando tinha onda, a gente pirava, era muito bom, mas assim, se a gente ficasse indo em busca de swell, ou esperando swell, ou adaptando a viagem em torno de swell, pode ter acontecido 1 ou 2, 3 vezes, mas a gente ia pirar muito, porque... Era muita coisa pra cumprir, ia pra ser 8 meses. De 4 ia pra 8 meses, né? Ficar caçando onda. Pô, que alta zona. Ficar mais 3 dias aqui, 4 dias. Legal. E, cara, qual foi um dos grandes desafios que vocês enfrentaram aí pra fazer esse projeto acontecer? Além de primeiro levantar a grana, né? A captação foi complicada e depois, cara, a administração da nossa própria empresa... que, já tinha uma galerinha, né, que contava com a gente tava ali mantendo essa equipe. A administração à distância, em certo ponto, foi se tornando inviável, assim, a gente
foi gastando muito a mais que a gente planejava. Enfim, mas isso é outra história. Mas durante a viagem, o excesso de informação, ele nos consumia muito, muito. A gente ficava exausto no final de todos os dias. Sim. E no final da trip, lá no norte, lá, assim, a gente já estava também exausto, acabado. Caraca. Muita informação, né, cara? Muita informação, cara, né? A gente fazia uma média de 2 entrevistas por dia, assim, talvez, às vezes mais. Imagina. Só que 2 entrevistas de 1 hora, assim, 1h30, assim, ficava convivendo com as pessoas e às vezes dormia na casa das pessoas, almoçava com as pessoas. Então tu tava sempre absorvendo, assim, fazendo perguntas, absorvendo. E, cara, tem um certo momento que tu meio que esquece de quem tu é, assim, tu não sabe mais se tu tá só a serviço do trabalho, se tu ainda tem uma identidade própria, tu não... Sim. Cara, é muito louco, velho. A gente deu uma pirada, assim, lá em cima. Mas aí, depois também a gente só aguentou um pouquinho mais, já era tempo de voltar. Mas acho que talvez o desafio maior aí é botar o negócio pra rua, né, cara? Aqui, mas você voltou de carro, pegou e... voltou de carro. A gente chegou lá no aeroporto, assim, a gente se olhou e agora a gente tem que voltar. Caraca, velho. Mas pelo menos tiraram um diazinho de férias, assim, né? Mas a volta dá o quê? De volta mesmo. Quando olhou lá pro final, falou, caraca, tem a volta. Eles já estavam exaustos, mentalmente, cansados. Agora vamos voltar lá do outro lado, velho. Não, mas aí a volta foi de boa. A gente já tava bem acostumado com a estrada, assim. Então, a gente pegou a Pororoca no caminho ali. E aí a gente voltou pro Brasília e fez as entrevistas em Brasília também. Então foi um bom checkpoint. E aí, 2 dias depois, a gente estava em Garopaba e chegamos lá em casa lá e tinha altas ondas. Foi chegada de épica. As 2 namoradas esperando já, os amigos. E um dos melhores mares da viagem a gente pegou na chegada em casa. Né? Amém. Foi a recompensa, né? Foi a recompensa. Legal, o universo sempre recompensa a gente. Quando a gente busca, ele entrega também, tem muito isso. E como é que foi, cara, assim, o resultado disso na sua trajetória profissional? Você acha que... Eu imagino que, pelo que você já estava fazendo lá em Porto Seguro, em Porto Alegre, você já estava encaminhado, né, com a empresa. Eu acho que já estava muita coisa acontecendo. Eles têm uma certa criatividade, assim, diferente. É um conteúdo diferente, assim, bem parecido com o nosso aqui. Mas é bem peculiar, assim. Mas assim, o que você acha que rolou depois, cara? Depois teve um incidente, né? Cara, então, esse acho que talvez tenha sido a pior... o grande desafio, né? Porque depois que a gente voltou da trip e a gente tava com esse, sei lá, 7 HDs cheios de imagens, entrevistas e muita coisa para botar para fora, a gente fez o compilado da viagem, assim, ó, as conclusões, fez a apresentação, a gente chegou a apresentar algumas vezes para o público, apresentou também para Mormaia, acho que para Mitsubishi. Legal. Né? E aí a gente mudou para o Rio de Janeiro. Foi a nossa decisão, assim, cara, a gente precisa sair de Porto Alegre. A gente ama Porto Alegre, né? Continuo amando, mas a gente precisa aumentar o nosso nicho. A gente era nichado, cara, e a gente não tinha como fazer a empresa virar produzindo o que a gente queria produzir com um nicho tão pequeno. A gente precisava de mais. E aí a gente foi pro Rio, muito empolgados, porque quando a gente cruzou pelo Rio, a gente estava vivendo a Olimpíada. A gente pegou bem a Olimpíada. Legal. A gente também trocou bastante ideia com a galera do canal Off, então a gente achou, cara, ali tem um cliente muito bom que a gente pode colar e tal. Vamos pro Rio, é estratégico, a cidade que tá super em evidência, cena audiovisual lá se movimenta pra caramba, tem surf e tal. Minha namorada era daqui do Rio também, então vamos pro Rio. E quando a gente veio pro Rio, deu 2 meses e o Lucas se acidentou surfando e veio a falecer. Uma tragédia que eu nunca tinha visto igual no surf, assim, com uma pranchada na cabeça, na têmpora, assim, que apagou tudo. E aí, cara, a gente tinha soltado episódios até o Rio de Janeiro. Deu bem certinho. O próximo episódio a soltar era o Espírito Santo. E aí então, eu com o editor, assim, aí, sem o Lucas, continuamos postando os episódios até a Fortaleza, que era o que a gente tinha prometido no crowdfunding, né? Que a gente prometeu que até a Fortaleza a gente ia... Só que eu ainda tenho outro material.
Ainda tenho outro material, já está editado um longa-metragem, um documentário, que nunca foi pro ar. Ah, legal. E tá por sair também um livro, mas não queria nem falar muito sobre o assunto, porque esse negócio de prometer e depois demorar para postar já me corta o coração, então eu imagino. Mas assim, herança profissional, né? Eu acho que a maior herança que ficou para mim foi pessoal, né? Foi incrível, assim, o crescimento como pessoa depois que tu conhece o teu próprio país, assim, da maneira que eu conheci, que eu não conhecia tão bem. Foi muito legal. O reconhecimento também de, tipo, dos teus privilégios, o teu lugar no país, o que tu pode somar com os outros, o que tu tem que ouvir, sabe? Tipo, isso também foi uma coisa que me acrescentou bastante. Aprender a ouvir, aprender a sacar que todo mundo tem uma história boa de vida, ou também aprendi que todo mundo gosta de falar sobre a sua vida. Legal. Quando bem abordada. Quando tu dá a chance da pessoa falar, todo mundo tem histórias interessantes para falar, sabe? Então, é só uma questão de tu preparar um lugar bom para que ela seja dita. E isso eu aprendi muito com o Lucas, né? O Lucas era um gênio nisso, cara, um entrevistador muito bom. Além de um ótimo amigo, então diversas coisas que eu poderia falar dele aqui, mas enfim, né? Não vamos tornar o podcast num banho de lágrimas aqui, por favor. Legal. Massa, mas é bom saber, né, cara, que você teve todo esse aprendizado. Realmente foi uma coisa de você ter uma imersão ali com pessoas, né, de norte a sul, e o grande conhecimento às vezes é você ouvir os outros mesmo, né? Uhum. Você dá a chance das pessoas, né, falarem um pouco delas ali, né? Todo mundo tem uma história interessante para contar, foi o que você falou. E isso é muito válido. Por exemplo, o surf, ele é um gatilho legal para as pessoas falarem. Eu acho que poderia ser outros assuntos, assim, mas a gente começava pelo surf, só que as pessoas traziam inquietações de vida que iam muito além do esporte em si, sabe? Como sempre, elas também emolduravam assim, as coisas, costuravam pelo surf, mas traziam o nascimento do filho, o não sei o quê, a mulher que ele teve não tem mais, ou a vida profissional que ele almejava e não conseguiu, mas como ele conseguiu se adaptar, sabe? Tinha muitas frustrações, conquistas, coisas que, cara, para um jovem de 27 anos, que é o que a gente tinha na época, 26... Sim. Cara, foi muito rico, velho. Foi um absurdo, assim, E a sequência de entrevistas, como é que vocês marcavam isso? Você tinha que rodar, você ligava, alguém te informava quem eram as pessoas. Como é que você buscava os nomes, cara? O recrutamento era meio... E não tinha Instagram, assim, era? A gente tinha algumas técnicas, né, que era indicação, né? A gente tinha pessoas-chaves. Essas pessoas-chaves a gente já ia conectado, mas a gente usava muito o Facebook na época, a gente anunciava que a gente estava chegando no lugar. E aí o textinho era sempre parecido, se você conhece alguma pessoa que tem história legal, que tem que é imperdível a gente conhecer, que a gente deva filmar, que conecte as pessoas do lugar, aí marca aqui, as pessoas marcavam. Ou também que poderia nos hospedar ou nos dar um prato de comida, né? Que a gente estava aceitando. E aí a gente ia até essas pessoas, cara. E eu acho que isso que é interessante do nosso recrutamento, que a gente entrevistou vários, digamos assim, Zé Ninguéms do surf, entendeu? Porque se a gente ficasse só nos figurões, nos atletas, a nossa amostra ia ser muito viciada sobre o que é o esporte ou a cultura no Brasil, né? Tipo, a gente entrevistou pessoas, cara, que eram que nem nós quando éramos de Porto Alegre, ou até hoje em dia, na verdade, né, cara? Eu acho que até hoje, que nem tu falou, não sou muito conhecido no mundo do surf, nem talvez nem almeje ser também, sim, né? Sim. Às vezes é bom ser, a pessoa te cede uma onda lá num lugar, imagina, seria legal ter esse mas não é o caso. Eu acho que eu vou ser para sempre um Raul lá de Uruguaiana, que tá desbravando aí, né, com muito respeito, chegando nos lugares pianinho. Não tem problema, eu assumo eu visto essa camiseta. Mas eu acho que foi interessante a gente chegar nessas pessoas que às vezes a gente topava na rua, falava assim, cara, tu surfa? Surfo.
E tu, onde é que pega onda boa aqui? Aqui. Pô, pode nos mostrar? Posso? Tá. Começa a conversar, tu vê que o cara é um pouco aberto, tem alguma coisa a falar, pegava a câmera e começava. Então, vamos comer uma coisa, quer comer com a gente? Aí pega o gravador e começava. Aí começava a aplicar um pouco do roteiro, e claro, que a gente já tinha na cabeça, e adaptava nas pessoas que a gente ia conhecendo pelo caminho. Legal. Doido, né? Isso é uma atitude bem corajosa, né? Você tomar essa atitude e partir assim. Legal, cara. É muito massa. E aí hoje, cara, como é que tá o Duda hoje? Ainda, a Sulfari ainda... Como é que tá? Tem planos pro futuro aí? Tem alguma Cara, a Sulfari tá fazendo 10 anos. 10 anos. 2012, né? Me orgulho muito, assim, de tudo que a gente viveu, da maneira como chegou até aqui também. Hoje a Sulfari atua muito mais como uma produtora audiovisual, obviamente influenciada pelo surf, inspirada pelo surf, e leva essas referências que o surf nos traz para outros projetos. Eu acho que muita empresa olha para a gente e nos contrata para fazer produções audiovisuais por causa disso. Algumas acreditam no nosso poder autoral, e eu acho isso maravilhoso. Torço para que isso aconteça cada vez mais, que a gente consegue fazer alguma coisa em parceria. Algumas vezes são puramente comerciais os vídeos, mas também gosto de fazer. Eu acho que ficar só no surf às vezes também pode deixar o cara meio bitoladão. Acho interessante também de explorar novas áreas. E eu trabalho, digamos assim, não sozinho. A minha noiva trabalha comigo bastante também. Legal. Eu tenho uma série de fornecedores que volta e meia trabalham comigo. Alguns trabalhavam desde aquela época, que a gente segue fazendo um trabalho juntos. Massa. Só que é aquela coisa, né? Hoje em dia é difícil tu inflar uma empresa, né? Faz muito mais sentido tu formar a tua equipe por projetos do que tu ter uma estrutura cheia pagando CLT. Infelizmente é muito difícil, né, cara? Para uma empresa do tamanho que a gente é hoje, manter funcionários fixos. Então eu sou sozinho e faço essas contratações dependendo do projeto. Legal. E tem sido legal, cara. A gente tem crescido um pouco acima da inflação, o que já é muito... que já é bacana. Tenho me mantido uma qualidade de vida excelente lá em Garopaba, cheio de amigos. Massa. A empresa nunca deveu para ninguém, nunca passou por cima de ninguém, paga as contas direitinho, é limpinha, tá maravilhosa. É isso aí, cara. É só assim, mas confesso que frustra um pouco, assim, pensar nas coisas autorais que a gente... Nos planos que a gente tinha e no potencial que eu acho que a gente tinha como dupla e como equipe naquela época que a gente foi, talvez a nossa maior época ali de empresa, o potencial que a gente tinha era muito grande, cara. Com o mercado do jeito que está hoje, enxergando a internet com mais valor, assim, acho que a gente teria chego em lugares muito incríveis... que eu gosto de pensar assim, mas também ficar às vezes projetando demais é só tortura, né, cara? Então, exatamente. É uma vida paralela que talvez tenha seguido em outra dimensão. Mas... Legal. Mas essa questão é complicado mesmo, cara. Você enxerga uma coisa, às vezes não foi por um caminho, até você teve um acontecimento trágico aí no meio disso tudo, né, cara? Massa. Mas... bicho, o que você já trilhou ali também já te deu muito conhecimento, né? Você já conhece a estrada, quem sabe você vai levar esse projeto ainda pra cima também. Daqui a pouco já aparece... sim, cara. Eu acho que ele ainda tem pano pra manga, assim, cara. Eu acho que a gente ainda vai colher mais do que eu já colhi, que já foi bastante coisa, assim, mas... Show. Quase todas as pessoas que a gente encontrou durante a viagem, a gente volta, mantenho contato, assim, ainda mais agora, ano passado, acho que entrei em contato bastante para buscar as autorizações de imagem. Ano passado, não, 2, 3 anos atrás. A pandemia parece que fez assim com o tempo, né? Ano passado foi 2019, né? Mas entrei em contato com a galera, todo mundo amarradão, todo mundo gosta de se ver ali. Enfim... Nossa. Eu espero que... Eu queria mesmo era fazer esse projeto de novo, velho, pelo mundo.
E, cara, de certa forma eu tô fazendo até o meu último trampo agora que eu fiz. Eu fechei com a Red Bull e a gente foi junto com a Stab lá para gravar o No Contest, que é uma websérie que antigamente fazia acompanhamento da WSL. Sim. Né, pelas etapas. Agora descolou e a gente está indo por outros lugares, assim, além do lugar do circuito. Então eu fui para Itália, para Israel e para Costa Rica, entrevistando surfistas variados, amadores, profissionais, junto com um cara que até lembra o Zuki de alguma forma, assim, ele é bem nerd no surf, assim, um cara estudioso pra caramba. Mas para por aí também, são só essa semelhança de cérebro, assim, são pessoas muito cerebrais e muito conectoras de pessoas, assim. Legal. Mas, e aí, cara, revivi um sonho aí por 2 meses agora, nesse ano. Legal. E ainda vai ter mais 2 destinos, assim. Tomara que eu continue conseguindo fazer esse trabalho aí. Com certeza, alucinante. Depois você conta essa história pra gente aí também, já tem pra outro podcast, né? Israel, Itália, só lugares inusitados do surf, que deve ter uma cultura de surf específica também, né? Vai sair no canal da Red Bull lá. Irado, no contest, né? Inclusive eu tô editando aqui agora, cara. O do Israel aqui, tô vivendo de novo aqui a viagem. Irado. Duda, obrigado, viu, cara, pelo seu tempo. Eu acho que o nosso trabalho aqui no Cultura Surf é muito inspirado naquilo que vocês iniciaram e fazem ainda, né? Dessa visão diferente do surf, né? Obrigado mesmo, assim, por existir, por estar aí, por ter feito, né, tudo isso e por estar segurando e ampliando mais os horizontes e fazendo o surf ser cada vez mais reconhecido, né, cara? Sou muito grato por isso. Obrigado pelo seu tempo. Acho que foi muito massa. E gostei ainda mais, cara. Fiquei ainda mais fã do seu trabalho, assim, de ter conhecido um pouco mais você. Dá pra você ver que você é bem... como é que fala? Autêntico, cara. Sim. Bem, sabe, verdadeiro e tal naquilo que você faz, né? De como que você é. Eu acho que isso reflete muito no conteúdo que vocês produziram, né, cara? E naquilo que tudo representa. O Gão vai ver, vai ficar amarradão, depois você vai me falar. Com certeza, já fiquei muito interessado. Foi um prazer aí, eu até falei... Maravilha. Cara, o mais legal realmente, assim... O fato de você estar conversando com pessoas novas sempre é muito enriquecedor, né, cara? Você de outra cultura, uma outra parte do Brasil... É muito legal, assim, a internet traz isso pra gente. Você teve a oportunidade de ir em loco. Gostaria que você tivesse sentado aqui com a gente. Né? A troca pessoal sempre é mais legal. Mas já foi um grande prazer aí estar te conhecendo um pouco da sua história. Vou querer me aprofundar nesses vídeos e tal. Eu tenho uma marca aqui também. Eu achei muito legal todo esse conceito que você trouxe, a sua ideia do surf ali. Como você espelha o surf para as outras pessoas, que eu acho que essa é a verdadeira essência mesmo que a gente tem que divulgar. Até porque eu acho que as pessoas precisam disso mesmo, de romantismo, de amor, né? Pelas coisas, pela vida, pelas outras pessoas, né? Pelo ser humano. E é isso. Foi, muito legal. Sucesso aí na sua jornada e vou acompanhando os trabalhos passados e futuros a partir de agora. Legal, cara. Maravilha, caras. Muito obrigado pela oportunidade aí. Sempre bom ter uma troca. Um microfonezinho para falar nossas ideias. Normalmente sou eu que gravo as entrevistas, né, cara? Então... É raro poder expressar, mas é isso aí, cara. Tamo junto aí tentando levar o nosso esporte querido pra cima, né? Sempre. Legal, massa. Para mais pessoas e da forma correta também, para que se mais pessoas surfassem e que elas surfem com conhecimento, com educação, né? Até porque... Acho que é sempre bom a gente saber quem são os nossos... saber de onde a gente veio para saber para onde a gente vai, né? Massa. Até porque se mais pessoas surfassem, o mundo seria melhor, né? É isso aí, né? Já diria o nosso querido, ó. Legal demais. Cara, obrigado, viu, pelo seu tempo. Galera, que se quiser assistir os conteúdos lá do Surfire, vai estar tudo aqui embaixo. E é isso, até o próximo episódio. Valeu. Valeu, galera. Aloha. Nice.